Episódio 14. Precificação estratégica e rentabilidade. Olá, eu sou Fernanda Peregrino e este é o podcast da Varejo S.A. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. No podcast de hoje, vamos falar sobre um tema-chave para o sucesso de qualquer negócio: a gestão de preço. Foi-se o tempo em que uma empresa usava somente fórmulas prontas para definir os preços dos seus produtos ou serviços, sem olhar para o mercado e, em especial, para o cliente. E é para falar sobre precificação baseada em valor que o Varejo S.A. Podcast recebe hoje Leandro de Oliveira, especialista em pricing com mais de 20 anos de experiência. Olá, Leandro, bem-vindo ao Varejo S.A. Podcast. Olá, Fernanda, e a todos, muito bom dia, né? Boa tarde, enfim. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Leandro, a gente vai começar querendo saber da sua experiência profissional. Conta aí um pouco para a gente desses 20 anos aí de experiência em pricing. Bom, a minha trajetória começou em 98, lá no Grupo Carrefour, né, na parte de inteligência de mercado. E aí, de lá para cá, eu vim agregando experiências aí no decorrer dessa trajetória. Foram 8 anos no Carrefour, depois passei por uma rede regional, né, de Guarulhos, que é o Lopes. Depois tive uma experiência fora do Brasil, pela Odebrecht, né, em Angola. A Odebrecht construiu uma rede de supermercados e tinha a responsabilidade da gestão também. Então, tinha esse mesmo trabalho da gestão como um todo, né? Além da definição de preço, gestão de sortimento, abastecimento, estoque, a gestão de maneira geral. Depois de 2 anos voltei para o Lopes, né? Essa rede de Guarulhos. Depois passei pelo Roldão, onde foi minha primeira experiência no formato atacado. Depois do Roldão tive no Enxuto, né? Uma rede regional de Campinas, no formato varejo também. Do Enxuto tive recentemente no Açaí, né? A rede de atacado, que a grande maioria deve conhecer, e nesse momento eu estou no Grupo Cavicchioli, né? O Cavicchioli é uma rede regional da região de Campinas que atua com ambos formatos, tanto varejo quanto atacado. Então, ao longo desses 23 anos aí eu tive a oportunidade de passar por todos os formatos, né, de supermercado, desde o modelo extremamente pequeno, que foi um modelo até precursor de algo que está acontecendo bastante agora, que são as lojas de container, né? O Enxuto começou isso há 4 anos atrás e é o menor formato que eu já atuei, quanto modelos de supermercado, hipermercado, atacado, enfim, tudo isso aí foi agregando cada vez mais. Bom, vamos aproveitar um pouco aí da sua experiência em supermercados, que foi um setor que ficou bem fortalecido aí na pandemia. Conta um pouco aí das tendências de mercado no Brasil, enfim, que tem de inovador. O canal de supermercado, né, ele vem sofrido um pouco menos com a seção do atacado e atacarejo, né? Atacado e atacarejo é o canal da vez, e não é de hoje, né? Isso já tem um bom tempo. Isso aumentou agora na pandemia. O formato de supermercado, ele vem se fortalecido, sobretudo pela proximidade, né? Então, é um canal que está mais próximo do cliente, consegue ter um nível de atendimento, de serviço um pouco melhor, e o cliente percebe essa diferença. E agora, com a pandemia, a gente teve um crescimento muito grande, óbvio, né? Principalmente da compra online, e no canal de supermercado, essa diferenciação de estar mais próximo, de ter um atendimento melhor, né, acaba agregando também. Então, são 2 oportunidades que esse canal ele consegue ainda se diferenciar, né, e na loja física não tem como. A experiência de compras ela vai ter que ser cada vez mais diferenciada, cada vez mais relevante. E aí as estratégias de pricing, de precificação, vêm junto com isso também, né, porque o preço nunca deixou, nem vai deixar de ser das estratégias mais relevantes, e o que a gente vai falar um pouco é que não basta ter um preço adequado, né? Tem que ter um preço com esse ponto que a gente reforça muito de valor percebido. E aí o que é o valor percebido? E aí a gente detalha um pouco mais aqui no bate-papo, mas é principalmente que o cliente perceba, né, essa relação de uma loja diferenciada, com mais serviço, com mais atendimento, com produtos de qualidade, e que ele perceba que o preço tá agregado com esse valor que vem adicional. E aí a ideia principalmente é que o preço não seja o fator mais
mais relevante, né? O prioritário na decisão do cliente. Porque se ele percebe todos esses outros valores e entende que o preço é um preço justo, a gente consegue, sobretudo, entregar para o cliente aquilo que ele está buscando e ele enxerga outros benefícios além do preço, trazer mais rentabilidade para o negócio. Então, a gente vai falar bastante de precificação e aí o intuito principal é justamente esse, né? Quando a gente fala de precificação, a ideia não é de baixar o preço, nossa, eu tenho um preço mais barato que todo mundo. Não, até pelo contrário. Eu quero subir o meu preço e para eu subir o meu preço, eu preciso que o cliente perceba o valor daquilo que eu estou entregando. Então, é justamente isso que você comentou sobre o canal de supermercados. Ele tem esses diferenciais, benefícios que não são tão representes em outros canais. E se esses benefícios agregarem ao preço, a gente sempre tem a oportunidade aí de fazer além. Como é que o vendedor vai fazer para mostrar que o serviço dele tem valor, né? Que o produto dele tem um valor para além daquele preço, né? Como que ele faz isso, Leandro? O preço não tem como, né? Sempre vai ser relevante, até para canais, lojas mais especializadas, né? Que acabam tendo um preço mais elevado. E o cliente entende que o preço é mais elevado porque isso vem junto com um serviço maior. Ainda para esses canais, o preço é sempre relevante. E como que a gente vai se diferenciando, vai apresentando para o cliente esse valor, né? Não somente do que está sendo entregue, né, do serviço, de um produto de qualidade, mas quando a gente fala de precificação baseada em valor, é o cliente perceber aonde estão esses benefícios. Quando a gente fala dos produtos da Apple, quando a gente fala de Harley Davidson, são referências de que, uma vez que o cliente entenda o valor do produto, o preço deixa de ser o mais importante. E como é que o supermercado pode fazer isso? O supermercado tem N possibilidades de fazer isso, né? Esse é um dos pontos que eu mais ressalto, mais reforço no item, né? Quando eu falo ali no tópico de como conceder menos descontos, existe uma série de estratégias para isso, né? Desde uma âncora de comparação, né? Colocar um produto com preço médio ao lado de um produto com preço mais elevado, e esse produto com preço mais elevado vai servir como uma âncora, como uma referência de precificação para um preço intermediário. E aí é certo que esse produto vai vender muito mais, porque o cliente está comparando com um produto que, é claro, tem outros atributos, tem outros benefícios, mas ele tem um preço muito mais elevado. Então, isso já faz impulsionar a venda. E aí tem uma série de estratégias como essa, né, que a gente não dá para detalhar tudo, senão a gente não vai terminar hoje, mas tem muitas e muitas estratégias para o cliente perceber mais valor no produto, né, para o cliente entender que o preço que está ali, ele tem toda uma estratégia, e essa estratégia busca justamente, né, como exemplos que eu trouxe aí anteriormente, reforçar os valores do produto, além de somente o preço. Quando que a empresa deve usar o pricing? Isso é para toda empresa ou não? É absolutamente para toda empresa e não tem qualquer requisito obrigatório, né? Seja qual for o negócio, vender é algo essencial, né? Então, se a pessoa tiver um carrinho de pipoca, ela está vendendo, né? Se a pessoa for um consultor, um palestrante, qualquer profissional autônomo, ele também tem que vender o seu negócio, vender o seu produto, e até mesmo quando ele não atua dessa forma, ele vai ter que vender as suas ideias, né? Então, a estratégia de pricing pode servir até mesmo para isso. Então, estar com um preço adequado é uma premissa básica, né? De qualquer um que tenha um negócio, né? De forma geral. Então, não é específico para o varejo, não é específico para supermercado, é para quem precisa vender alguma coisa. E vender pode ser até mesmo uma ideia, um produto, um serviço. Então, não necessariamente tem que ter uma loja, mas se você tiver uma loja, aí sim é essencial, né? Aí realmente fica quase impossível você não ter de alguma forma, uma gestão de pricing, até mesmo pelo cenário que a gente está, né? A gente já vem num cenário muito competitivo, isso não é só agora com a pandemia, a gente já vinha num cenário cada vez mais difícil, né? E a pandemia, infelizmente, né, além de tudo que tem trazido de ruim, trouxe aspectos, é claro, que evoluiu, né? Nos levou para um outro patamar, mas trouxe uma competitividade ainda maior, né? Primeiro porque a gente tem o cliente hoje com uma disponibilidade de recurso menor, infelizmente, né? Ou ele perdeu o emprego, ou diminuiu a renda, ou de alguma forma, a grande maioria hoje está tendo que economizar, e isso já é um desafio. E as pessoas, principalmente pela evolução que teve o online, pela evolução que teve
nas buscas e comparações de preço, elas estão comparando muito mais preço, né? Então, não tem como falar que hoje a gente consegue fazer uma precificação sem olhar como está o mercado, sem olhar principalmente aquilo que o cliente quer pagar no produto, aquilo que ele percebe de valor no produto. Então, se já era difícil, dá para dizer que hoje fica impossível fazer uma precificação sem um mínimo de gestão, né? Sem pelo menos olhar para o cliente, entender qual é o valor que ele percebe do produto, saber que não tem jeito, ele vai comparar o seu preço. Ele pode estar dentro da sua loja, ele tem na palma da mão ali mais de 20 aplicativos de comparação de preço, fora o Google, que já faz isso com uma excelência muito grande, e o preço ele vai ser cada vez mais comparado. Então, ter uma estratégia de preço, garantir que o seu preço vai estar adequado ao mercado, né, e que o cliente vai perceber o valor da sua precificação do seu produto, é algo que agora é essencial. Se já era importante, a partir daqui, fazer qualquer gestão de precificação sem trazer o mínimo de estratégia fica quase impossível. O brasileiro é conhecido por gostar de pagar preços altos, né? Haja vista iPhones e carros. O que isso significa para a pequena empresa? A gente tem um desafio absurdo aqui no Brasil, né? Não vou ficar falando de política, mas a própria carga tributária que a gente tem aqui é algo fora do comum. A gestão, né, de tributos, com cada estado aí com uma tributação, né, em impostos diferentes, eu brinco que quem faz gestão de preço no Brasil consegue fazer em qualquer lugar do mundo. E isso já é um grande desafio por si só, né? A carga tributária e a gestão de impostos já é um grande desafio. E aí tem uma outra questão: o Brasil é dos países que mais promociona no mundo, né? Porque a gente já tem também, ao mesmo tempo, a gente paga caro pela questão, né, toda a questão tributária, mas o Brasil já tem meio que um hábito da questão do desconto, né? Tanto que em outros países, tem países que o brasileiro é até mal visto, parece questão de ficar pedindo desconto, de ficar negociando, e aonde para outros lugares não existe, porque o preço já é justo. E de verdade, né, de lugares que eu já conheci, poxa, eu acho tão bacana isso, de você ter um preço justo, né, de você estar vendo o preço do produto ali na etiqueta, você está vendo ali o quanto você está pagando de imposto, e você não vai ficar barganhando, porque você já entende que é aquilo ali mesmo. E aqui a gente tem um desafio, porque além da carga tributária, tem muito isso de negociação, de barganha, de desconto, e para a gestão de pricing traz um desafio ainda maior, né? Então, é um grande desafio de fato, toda essa gestão e até mesmo pela política que a gente já tem do contexto brasileiro. Mas, por outro lado, a gente tem pesquisas, né, que mostram o quanto os nossos descontos não são efetivos, né? Porque a gente é dos países que mais se promociona e, ao mesmo tempo, esses descontos, eles, em grande parte das vezes, não alcançam o resultado que era esperado. Por quê? Porque se dá desconto de forma errada, né? Uma coisa que eu falo bastante, falando de supermercados, né, que é um modelo mais fácil para a gente trazer como referência. Um tabloide promocional, por exemplo, ele não vai deixar de existir, né? Aquele tabloide físico ali, com um monte de produtos. Ele é importante, mas ele vai sendo cada vez menos relevante. Por quê? Porque eu preciso dar um desconto mais assertivo, um desconto de acordo com o que o cliente está esperando. Então, eu não preciso necessariamente ficar promocionando uma fralda ali no tabloide, inclusive para clientes que não têm um bebê, que não tem uma criança, que não precisa desse produto. É muito mais assertivo eu dar um desconto para quem já consome esse produto. Então, essa participação de um desconto, que eu falo, né, mais generalizado, vai sendo cada vez menos relevante, menos representativo. E aí a gente vai passando para descontos mais assertivos. Então, começo a olhar para o meu CRM, né, para a minha base interna, que é cada vez mais importante, cada vez mais essencial para qualquer gestão, não somente de precificação, mas qualquer gestão estratégica. E aí eu olho o que o meu cliente está consumindo. E aí eu dou desconto específico para aquilo que ele está consumindo. Com isso eu ganho 3 vezes. Eu ganho com o cliente, porque aí o cliente vai se sentir muito mais valorizado, né? Em vez de eu ficar oferecendo para ele um negócio que ele nem quer, a pessoa não tem uma criança, ela não quer saber de desconto de fralda. Agora, quando eu olho para o CRM, quando eu olho para o meu cupom, e aí eu pego especificamente o cliente que está comprando uma fralda, e eu falo, olha, tem um desconto aqui de fralda para você. Além do desconto de fralda, tem um desconto aqui no shampoo infantil, tem um desconto no lenço umedecido, tem um desconto na mamadeira, enfim, ele fala, nossa, sabe, ele já se sente valorizado, ele fala, poxa, esse desconto foi pensado para mim, nossa, como é que eles sabem o que eu estou querendo? Parece até um negócio de outro mundo, mas é simples, e o cliente
ele percebe esse valor. E isso faz muita diferença na vida dele. E aí o segundo ponto é que isso é mais rentável. Né? Em vez de eu ficar dando desconto para todo mundo e ficar perdendo rentabilidade com desconto que eu nem precisaria estar dando, eu vou perder menos, porque o meu desconto está sendo específico para onde eu preciso dar. E aí o terceiro ganho é justamente a competitividade. Quando eu faço isso de uma maneira mais estratégica, e aí eu faço isso no online, faço isso no CRM, direto ali para o consumidor, a minha concorrência não está vendo o que eu estou fazendo. É muito mais estratégico. Em vez de eu baixar a fralda lá no tabloide, aí meu concorrente também abaixa R$1, aí eu abaixo outro R$1, e aí daqui a pouco está todo mundo sem rentabilidade nenhuma, a minha concorrência não percebe ainda essa estratégia. Então, a gente acaba ganhando de 3 formas, né? Ganha com o cliente, né, que percebe todo esse valor, ganha com a rentabilidade, que fica muito melhor para o meu negócio, porque eu dou um desconto só quando eu preciso, efetivamente, e para quem eu quero dar. Então, de repente, tem um cliente que faz tempo que ele não aparece na minha loja, e aí eu dou um desconto um pouco maior. Eu falo, olha, percebi que faz 2 semanas que você não compra, toma um desconto aqui um pouco maior. Isso vem muito mais alinhado com a minha estratégia de negócio. Eu quero trazer esse cliente de volta, faz muito mais sentido eu dar um desconto um pouco melhor para ele. E assim vai. Então, as estratégias elas vão se linkando, né? Então, toda a parte de CRM, a parte de GC, que é gerenciamento de categorias, a parte do pricing, tudo isso tem que andar em conjunto. Isso vai trazendo benefícios. E aí eu gosto de trazer sempre um outro ponto nesse sentido, que é, por exemplo, quando eu falo de dar um desconto de uma forma mais inteligente. O cliente comprou uma escova de dente em janeiro e já tem uma recomendação que a cada 3 meses ele precisa trocar a escova, né? É uma recomendação. Ele comprou a escova em janeiro. Quando chega lá em março, eu vou lembrá-lo. Né? Eu ativo via CRM e tem forma de fazer isso até de uma forma um pouco mais simples. Não precisa ter uma mega estrutura, um sistema muito complexo. Mas depois de 3 meses, eu vou lembrá-lo. Olha, já está na hora de você trocar a sua escova. E aí, eu que não sou bobo nem nada, não vou só fazer isso. Se ele comprou uma escova de R$10, eu vou oferecer uma de 30. Mas não basta eu oferecer por oferecer. Eu tenho que explicar para ele. Olha, essa escova aqui de R$30, ela é uma escova importada com 40 mil fios, que tem XPTO, benefícios. E aí vou além ainda. Eu explico para ele sobre higiene oral. E aí eu falo que ele antes deve usar o fio dental, depois ele usa a escova de dente e complementa com enxaguatório bucal. E aí o cliente vai falar, nossa, eles me lembraram que eu preciso trocar a escova, me explicaram sobre higiene bucal, me deram uma aula, me deram um desconto. E aquela compra dele de R$10 virou uma compra de R$100. E aí, com isso, eu dei um desconto muito mais assertivo. O cliente ficou feliz da vida, porque eu não só lembrei ele que ele precisa trocar a escova, mas eu trouxe uma série de outras informações. E isso é precificação baseada em valor. Precificação baseada em valor é isso. É eu trazer mais informações, além de ficar somente falando de preço. Isso faz com que o cliente se sinta, né, especial, e ele vai se sentir numa ação como essa. Imagina, o meu ticket médio que foi de R$10 na compra anterior, agora foi de 100, e talvez ele nem voltaria para comprar agora, porque ele não está nem se lembrando que já está na hora de trocar a escova de dente. Então, tudo isso é justamente a precificação baseada em valor. Para isso, eu preciso ter os softwares que me ajudam a ter esse tipo de percepção. Não dá para fazer isso na mão, né, Leandro? Precisa. No livro eu menciono até alguns parceiros, né, e algumas soluções que contribuem muito para isso, né, a parte de varejo, né, além do Frederico Sonic, que é um grande amigo e foi super generoso aí com o prefácio, ele falou um pouco aí com o time dele sobre a precificação, né, olhando aí para o canal da indústria, e falou um pouco sobre soluções que contribuem muito para essa gestão, e isso facilita muito, sem dúvida, a gestão disso tudo. É bem complicado fazer sem isso, né? Falei de outros parceiros também que estão contribuindo aí no livro, né? A Infoprice, Pesquise Já, empresas que têm esse tipo de tecnologia e de solução que realmente, principalmente agora falando de online, falando de uma precificação que ela é cada vez mais dinâmica, é fato, né? A gente não consegue evoluir sem ter esse nível de gestão, né? Sem ter uma solução aí que contribua para conseguir olhar de uma forma dinâmica todas essas oportunidades aí, e isso traz um retorno quase que imediato. Acaba contribuindo muito, muito para o negócio. Leandro, antes de falar do livro propriamente dito, você já falou 2 vezes nele, eu quero entrar nele também.
mas a gente tem um cuidado muito grande de falar com o pequeno empreendedor, né? Com a pequena empresa, na verdade. Essas tecnologias de inteligência, elas são acessíveis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como esse pequeno empreendedor pode ter acesso a esses dados que são tão relevantes para a gestão do negócio. Hoje elas são, por incrível que pareça, isso hoje é bastante acessível. Quando eu comecei a entender um pouco mais de pricing, quando eu comecei, né, com essa gestão há 10 anos atrás, de fato, isso era bem distante. Eram tecnologias muito mais exclusivas e caras, realmente. Era difícil um pequeno comerciante ter esse acesso, mas esses são dos benefícios que a competitividade, que a gestão um pouco mais estratégicas nos trouxeram. E com todo o cenário que a gente vem tendo, não somente da pandemia, né, mas com a evolução que a tecnologia teve, isso hoje é bem acessível. Então, mesmo uma rede menor, mesmo um pequeno comerciante, cada uma dessa, né, mesmo alguns exemplos que eu trouxe ali no livro e outros tantos disponíveis que são realmente excelentes, e tem muitos, né? Eu queria ter trazido umas 10 referências no livro, mas teria que ser um livro só para falar disso, e eu ainda tenho o objetivo de contribuir um pouco mais nesse respeito. Hoje tem muita solução que é muito boa e acessível. Mesmo um pequeno comerciante, né? Alguém que tem um negócio ainda iniciando, ainda pequeno, consegue ter acesso. São tecnologias e soluções que já estão disponíveis aí por valores que vai caber em qualquer bolso e da maneira de cada negócio, sem dúvida, já vai contribuindo. Leandro, você acaba de lançar um livro chamado Gestão de Pricing, Precificação Estratégica e Rentabilidade. De que maneira o seu livro ajuda o pequeno negócio, ou os negócios em geral, a adotar essa estratégia de pricing? Um ponto que eu tenho, né, falado bastante e um pouco mais agora, depois da pandemia, é que ganhar e perder tem acontecido de forma cada vez mais acelerada, né? Por quê? Porque as empresas, elas estão cada vez mais precisando ter uma precificação dinâmica, uma precificação mais assertiva, com um bolso mais curto, como a gente falou aí. Infelizmente, o cliente está pesquisando preços cada vez mais, e a competitividade ela vai se tornando cada vez mais essencial. E aí a ideia desse livro foi trazer, de uma maneira mais prática possível, exemplos e formas de se trazer benefício com uma precificação mais estratégica. Embora seja um termo técnico, né, quando a gente fala de pricing, parece um negócio muito distante, muito técnico, muito específico, mas, como eu comentei, uma gestão estratégica de preço, ela serve para qualquer comércio, né? Qualquer um que trabalhe com bens e consumo, qualquer um que precise vender qualquer coisa, precisa ter um mínimo de gestão. Então, esse livro ele procurou trazer de uma maneira mais prática possível, numa linguagem muito próxima aí de qualquer pessoa, né, de qualquer segmento aí que atue com bens de consumo, né, e para os supermercados. Eu tenho certeza que contribui muito. E a ideia foi trazer oportunidades, né, para ter uma precificação mais assertiva, para ter uma série de estratégias para conceder menos desconto, né, e isso acaba sendo importante pensando na rentabilidade para o negócio, mas, sobretudo, pensando no cliente em trazer essa precificação que eu falo sempre, da precificação baseada em valor. Seguinte, eu quero que você solucione uma dúvida minha, Leandro. Todo preço termina com 99 centavos, entendeu? Você no livro trata sobre essa questão, e isso é uma coisa que me pega demais na hora que eu vou pagar. Eu, particularmente, não gosto dos 99 centavos. Eu prefiro que a pessoa me tivesse cobrado o preço cheio. Mas por que isso é uma estratégia que dá tão certo para conquistar a venda? Isso é uma coisa realmente bem interessante. Depois eu queria entender por que você não gosta. Mas tem alguns estudos, tá? Tem estudos que falam dessa necessidade, né? O nosso cérebro, embora ele faça a leitura da esquerda para a direita, o que ele grava com mais relevância é o último número ali da direita, né? Que é justamente como termina o número. E aí o que acontece? É uma diferença significativa, mesmo que seja, né, na verdade tem duas vertentes principais aí. Primeiro, que é não quebrar uma barreira psicológica. O que seria essa barreira psicológica? Por exemplo, se eu tiver um produto que eu vou colocar um preço de R$10,50, por exemplo, é melhor eu colocar, muitas vezes, R$9,99
Ainda que eu perca, e aí eu estou falando de uma distância muito grande, né? Estou falando de perder 50 centavos. Perder 50 centavos, ao invés de colocar 10,50, colocando 9,90 ou 9,99, esse produto ele vai vender tão mais que vai suportar o que eu estou perdendo desses 50 centavos. Por quê? Por não ter quebrado essa barreira aí das duas casas decimais, né? Não ter passado de R$10. Então, são duas coisas. Primeiro, quando eu deixo de passar essa barreira, a pessoa fala, poxa, tá menos de R$10. Ah, tá menos de R$10, um centavo, tudo bem. Mas não é algo que a gente pensa ali quando tá avaliando a respeito. É uma coisa muito mais intuitiva. Por não ter quebrado essa barreira, parece ser um preço mais barato. E aí, além disso, quando termina com 9, né? Mas aí tem uma estratégia, aí são para produtos até R$50, porque se eu coloco R$49,99 já não faz mais sentido. Mas para um produto abaixo de R$20, principalmente para um produto abaixo de R$10, quando termina em 9, ele traz uma conotação de promoção, traz uma conotação de desconto, de preço. Isso é algo que a gente já tem de forma até meio que intuitiva. Então, é bastante comum, né, a precificação terminar com 9 ou terminar com 5, e é super interessante, né, quando a gente vê alguns estudos que mostram que mesmo que um produto que você coloque um preço maior, quando termina com 9, principalmente, ou com 5, tem essa percepção aí de ser um preço menor aí para o cliente. Mas eu fiquei até curioso, por que para você aí o 9 não é um número bom, terminando? Não, é porque eu tenho a sensação de que querem cobrar o preço cheio, mas como se estivessem me dando uma vantagem que no fim não é uma vantagem, já que no Brasil não se dá o troco de um centavo, né? É claro que quando você paga com meios digitais, isso acontece, né? Mas se você está pagando ali em dinheiro, não acontece. Então, isso me pega. Aí faz sentido. Se você for comprar um produto só e ele custar R$1,99, né, de fato, ele vai acabar, muitas vezes, aí ficando por R$2. E aí existe, sim, uma perca com isso. Mas, como você mencionou um ponto importante, o próprio meio de pagamento digital, né, que vem crescendo cada vez mais, ele diminui um pouco aí desse gap que existe quando a gente aplica essa estratégia, e aí tem todo o outro lado que são os benefícios. Mas você falou um ponto importante, e tudo que a gente fala de gestão estratégica tem essa premissa, né? A gente tem que pôr o consumidor no centro das tomadas de decisão, né? E aí a gente fala sempre da questão da shoppercracia aí, da minha grande amiga Fátima Merlin, de ter o shopper, né, que é quem compra o produto, o cliente, no centro das tomadas de decisão, e é importante ouvi-lo, né? Se essa sua percepção for uma percepção que começa a ser muito latente, né, que começa a afetar o meu cliente, a minha estratégia ela deixou de ser assertiva. Então, é super importante, não só na gestão de precificação, mas qualquer gestão, esse olhar para o cliente, de perceber se está sendo realmente efetivo como a gente se propõe com cada tipo de estratégia. Leandro, a gente está gravando esse programa na semana da Black Friday, né, de 2021. Me conta um pouco como é que essa estratégia agressiva de desconto, que aqui no Brasil não é tão agressiva assim, cruza com a gestão de preço, de valor agregado. A gente parte sempre dessa premissa, né, de entender como é que o consumidor está percebendo, né, a precificação, percebendo as promoções, percebendo até mesmo eventos como esse. Então, embora ainda não tenha a relevância que tem em outros países, esse evento da Black Friday ele vem ganhando cada vez mais representatividade, ele vem crescendo, né, podemos dizer assim. Então, a gente já tem um número considerável de pessoas que realmente guardam um dinheiro aí esperando, né, essa semana, esperando esse momento, e isso vai ganhando cada vez mais relevância. E aí, o que a gente sempre fala sempre, né? Tem que ser... Tudo que a gente fala, isso é uma premissa básica para qualquer negócio, precisa ser verdadeiro, né, em tudo que a gente faz. E aí, infelizmente, né, por um ou outro mau exemplo, ao mesmo tempo a Black Friday ganhou uma conotação muito ruim, né? Tem muita gente que até brinca que é o dobro da metade, né? Infelizmente, tem um ou outro caso onde varejistas, né, ou redes aumentavam o preço para depois dar um desconto, e isso trouxe uma imagem ruim, mas a grande maioria dos clientes, eles percebem ainda o benefício, né? Então, vem ganhando mais relevância
E aí tem um outro lado, né? Tem aquela preocupação desse evento ganhar uma proporção muito grande. E aí quando o cliente ele já se superabastece nesse momento, de repente ele pode diminuir a compra dele lá de final de ano, mas é um evento que tem ganhado representatividade. Aí o que é importante? É importante eu ter análise, né? Então a gente fala sempre das soluções aí de olhar para a base de dados. CRM é uma coisa que eu falo muito e cada vez mais eu preciso entender, né? Quais são as categorias que meu cliente está buscando? Quais são os produtos? Porque não faz sentido eu ficar oferecendo desconto que não vem de encontro com aquilo que ele está buscando. Então, a premissa preciso olhar para o meu CRM, olhar para o meu cupom, olhar para aquilo que o cliente está buscando, e aí as parcerias, principalmente com a indústria, são super relevantes, não só nisso, mas em vários aspectos. E a indústria ela acaba investindo muito mais em pesquisa, né? Então, ela investe mais em pesquisa, ela ouve mais o cliente. Eu brinco que é até engraçado, né? Embora o cliente ele esteja ali na loja física, no varejo, a indústria conhece muitas vezes esse cliente até melhor por investir e dar mais atenção, dar mais foco nisso. Então, as parcerias aí entre varejo e indústria acabam sendo fundamentais para a ocasião, não somente como essa, mas como outras, para trazer aí insights, né, de quais são as principais categorias, quais são os principais produtos, quais são os principais combos aí, de que forma a precificação ou o pack promocional aí pode ser mais assertivo, e tudo isso vai contribuindo, né, para fazer a precificação com inteligência, que é sempre aquilo que a gente vai buscando aí como prioridade. Esse tipo de estratégia, como a Black Friday, ela é mais importante para você atrair novos clientes ou fidelizar os que você já tem? Ou um combo dos dois? Olha, eu diria que seria um combo dos dois. Se a gente olhar na prática, né, do que eu já olhei de pesquisas, do que eu já fiz de análises, a gente tem um número muito maior de clientes que estão comprando, de pessoas que estão comprando que já são clientes, né? Então, alguns números aí reportam 80%, 90% de clientes que compram na Black Friday, eles já são, né, já são clientes da rede, já são clientes da loja, e ele está esperando por essas oportunidades. E, ao mesmo tempo, capturar novos clientes, é claro, né, é sempre uma oportunidade. Mas, de maneira geral, eu entendo, né, e a gente tem traçado algumas estratégias para, primeiro, trazer oportunidades diferenciadas para quem já é cliente, porque, na verdade, números que eu olhei recente, é mais de 90%, né, pessoas que já compram na rede estão esperando por esse momento, mas capturar novos clientes vai ser sempre uma oportunidade significativa, né? A gente tem números que falam que é 7 vezes mais caro você capturar um novo cliente, né, trazer um cliente novo, do que você manter o seu cliente. Então, as estratégias de pricing, ela vai buscar ambas as coisas, né? E é claro, é super importante trazer novos clientes, mas em vez de eu gastar 7 vezes mais para trazer um cliente novo, as estratégias buscam, sobretudo, eu atender bem o meu cliente, eu fazer com que ele fique no meu negócio, né? A gente tem alguns números que falam que no passado, né, um cliente visitava aí mais de 5 lojas para finalizar a sua compra, né? Ou seja, além de vir na minha loja, ele vai em outras 5, e esse número, principalmente com a pandemia, ele aumentou muito agora, né? Esse número já está chegando aí em 7. Então, eu preciso fazer cada vez mais com que esse cliente ele resolva toda a compra dele no meu negócio. E aí a estratégia de pricing, ela vem alinhada com outras estratégias para fazer esse cliente enxergar como um lugar onde ele consegue resolver a sua compra como um todo. Então, cada vez mais, se eu puder tratar bem esse meu cliente, fazer com que ele resolva toda a compra dele no meu negócio e não precise visitar outros canais, até porque, seja qual for o motivo, visitando um outro canal, né, ele pode, por algum motivo, se interessar mais e, de repente, eu perco esse cliente, é super importante, então, eu buscar, sim, novos clientes, mas tratar melhor e tratar bem o meu cliente, eu entendo como uma premissa ainda mais relevante, ainda mais importante. Leandro, para terminar, queria saber como é que faz para adquirir seu livro, onde que eu encontro? Olha, ele está disponível na editora mesmo, né? Então tem um site da editora, a Poligrafia, onde ele está disponível, poligrafia.com.br, está disponível na Amazon também, na loja da Amazon ele vai estar disponível, e pelo meu site também, se alguém quiser depois conhecer, visitar, ele tem um link ali, tem um pouco mais de informação, né, sobre o meu trabalho, enfim, sobre outras oportunidades que eu quero ir complementando lá, que é pricingsolution.com.br.
Leandro, queria te agradecer por participar do Varejo SA Podcast e a gente se encontra em um outro episódio. Imagina, foi uma grande satisfação, agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço pelo trabalho, né, da SA sobretudo, eu venho acompanhando há muitos e muitos anos, acho que é um canal super relevante e são iniciativas como essa que, sem dúvida, né, apoiam tanto aí o canal e nos ajudam a se desenvolver cada vez mais. Parabéns pelo trabalho. O livro Gestão de Pricing, Precificação Estratégica e Rentabilidade, de Leandro de Oliveira, faz parte da coleção Varejo em Foco, lançada em agosto deste ano pela Poligrafia Editora. O livro, com 146 páginas, tem as versões impressa e online. O e-book custa apenas R$ 17,99. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo Varejo SA Podcast. Até lá! Este foi o Varejo SA Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br. Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. A sonorização e montagem é de Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafa. O roteiro e a apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.